opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo pela TV Brasil Central, pela TV Alego, pela RBC FM, pela Rádio Brasil Central AM e pelo nosso YouTube que tá bombando. Já somos mais de 375 mil inscritos. O nosso objetivo é chegarmos até o final do ano a 400 mil. Para isso, dependemos de você. Se inscreva, dê o joinha, acione as notificações, é de graça. Isso faz com que o nosso jornalismo, a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Já temos mais de 50 milhões de visualizações. O TBC Debate de hoje está imperdível, pegando fogo. Daqui a pouco eu anuncio os nossos dois debatedores. Temos hoje os seguintes destaques. Morte de preso do 8 de janeiro em penitenciária de Brasília gera indignação entre parlamentares. Alguns voltam a defender o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vocês entendem o que ele fez contra um cidadão que morreu aí na papuda, podendo estar livre, né? Então, esse movimento deve existir. E esse é o assunto da pergunta do dia de hoje. Partido Novo questiona a continuidade da prisão preventiva de réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mencionando um parecer favorável pela liberdade provisória dos detentos e citando a morte de um deles nesta semana. E ainda nesta edição, Lula elogia seu governo e faz provocação a Jair Bolsonaro. É o dia da gente dizer alto e bom som. Esse país voltou a ser governado por alguém que tem vergonha na cara. E essa notícia é bombástica. Olha só, a gente está falando de Alexandre de Moraes, um cara muito poderoso, especialmente nos dias de hoje. Isso porque a morte de Clériston Pereira da Cunha, que foi preso por participação nos atos do 8 de janeiro e teve um mal súbito na penitenciária da Papuda, em Brasília, fez com que alguns deputados e senadores se manifestassem a favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os parlamentares questionam os possíveis excessos e omissões, decisões monocráticas de Alexandre de Moraes. Tudo isso com Andressa Calassi na nossa pergunta do dia. Um dia após a morte do preso Clériston Pereira da Cunha, parlamentares e cidadãos engajados nas redes sociais levantaram uma nova tônica para as ações de enfrentamento do chamado ativismo judicial. Nos corredores do Congresso circularam pregações de protestos nas ruas, a abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e também a necessidade da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar abusos do Supremo Tribunal Federal. A morte de Clériston, de 46 anos, foi vista por alguns políticos como resultado da associação entre negligência e abuso da corte. O réu estava detido por mais de 10 meses sem sentença definida e aguardava há 2 meses e meio pela liberação por razões de saúde. O caso aumentou a pressão, especialmente sobre o ministro relator dos inquéritos do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, atual recordista de pedidos de impeachment no Senado. Até o momento, um grupo com mais de 50 parlamentares da oposição cobrou do STF esclarecimentos sobre a morte de Clériston e a não apreciação dos pedidos de liberdade dos presos com parecer favorável do Ministério Público Federal. Deputados da oposição também se articulam para buscar as 23 assinaturas que faltam para abrir a CPI do abuso de autoridade.
proposta pelo deputado Marcel Van Hatten ainda no ano passado. Eles também pretendem pressionar pela aprovação do pedido de impeachment contra Moraes, mas a facilidade em protocolar um novo pedido esbarra no poder monocrático do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para encaminhar ou não a medida. O deputado Maurício Marcon, vice-líder da oposição na Câmara, utilizou as redes sociais para revelar uma reunião estratégica entre deputados e senadores, onde foi apresentado um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Existem conversas para que vai existir via Senado Federal o pedido do impeachment do ministro Alexandre de Moraes por ter, digamos assim, vamos ter que cuidar com as palavras, né? Porque eu já não tenho mais segurança jurídica no Brasil, mas vocês entendem o que ele fez contra um cidadão que morreu aí na Papuda, podendo estar livre, né? Então, esse movimento deve existir. Há um ano, o senador Luiz Carlos solicitou que a mesa do Senado colocasse em pauta os pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. Ele lembrou especificamente que em março de 2021 foi protocolada uma petição nesse sentido, de autoria do senador Eduardo Girão, que teve o seu apoio e de outros parlamentares. Esse meu requerimento é exemplo de tantos outros documentos, com o mesmo ministro está lá na comissão de diretora do Senado Federal, como se não tivesse sido apresentado. Sequer número o documento recebeu. A presidência do Senado tem ignorado os pleitos de quem o compõe e o apelo dos cidadãos brasileiros que confiaram nesses parlamentares a sua representatividade. O deputado federal Gustavo Gayer também se posicionou sobre o pedido de impeachment de Moraes. Você lembra quando o Caio Coppola criou aquela petição pública no site org.com pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela parou de rodar na internet quando ela alcançou 3 milhões de assinaturas, você lembra? Sabe quantas assinaturas ela já tem agora? 4.802.000 assinaturas. Está chegando próximo à casa de 5 milhões de assinaturas o pedido de impeachment, uma petição para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco, até quando você vai continuar ignorando isso? Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes, merecido ou abusivo? O programa começa quente com essa pergunta da Andressa Calassi. Comigo, dois gigantes debatedores que vão falar muito sobre esse tema. Ludmila Rosa, cientista política. Seja bem-vinda mais uma vez, Ludmila. Bom dia, Rafael. Bom dia, meu colega debatedor. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E bom dia a todas as pessoas que nos assistem nessa manhã, nesse meio-dia chuvoso. Graças a Deus a chuva chegou, né, Rafael? Ninguém suportava mais aquele calorão, não. Sem dúvida. Conosco, Silas Gontijo. Ele é jornalista do Jornal Opção. Está estreando aqui, tem um texto fantástico e é um jornalista de direita, coisa rara nos dias de hoje. Seja bem-vindo, tudo bem, Silas? Obrigado, Rafael, bom dia, Ludmila, prazer conhecê-la. Raridade, né, Rafael? Jornalista de direita, mas estamos aí para expor nossas ideias, o que a gente pensa sobre a realidade do Brasil hoje, né? É um prazer estar aqui, quero agradecê-lo pelo convite. Jornalistas hoje, a maioria é progressista, é isso? A maioria, grande maioria. Mas dá para conviver pacificamente? Claro, claro. Como você diz, né, a nossa discussão é no âmbito das ideias e não em agredir as pessoas, né? E você enfrenta algumas dificuldades? Sempre. Tem que pisar em ovos em muitas situações. Às vezes tem que ser assim. Mas é muito importante o contraditório no jornalismo, na vida, né? E é importante que um jornalista também ele se manifeste, né? Tem que ser honesto o jornalista, principalmente na notícia, tem que ser muito objetivo, mas não existe ninguém neutro. Você é uma coisa ou você é outra, é difícil alguém neutro. Neutro é só o Fernando Couto, que é nosso jornalista aqui, que é editor do TBC Debate. Andressa Calassi também tem as suas preferências, é nossa produtora, nossa repórter, mas a gente tem que ser, sobretudo, honesto com o nosso público. Vamos lá, vamos falar de Alexandre de Moraes,
a bola da vez? Será que ele é neutro? Será que ele não tem as suas paixões? Será que ele está exagerando com algumas decisões monocráticas, radicais? Será que ele está atento ao devido processo legal, independente das suas ideologias? Será que ele tem guardado a Constituição? Vou começar essa rodada com Silas Gontijo. Então, Rafael, esse é um tema que está sendo amplamente debatido já há alguns anos no nosso país, né? Se o Alexandre de Moraes, se o STF vem agindo dentro da Constituição, né? Dentro daquilo que ordena a nossa Constituição brasileira. Eu vejo que os senadores, nessa petição, mais uma petição que é feita a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, eu vejo que os senadores estão corretíssimos, porque o que a gente tem visto acontecer no nosso país são decisões arbitrárias, né, sido tomadas pela Suprema Corte do nosso país, por alguns ministros, né, dessa Suprema Corte. E a gente tem que lembrar sempre que ninguém está acima da lei. Nem mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal estão acima da lei. Existe uma Constituição brasileira que determina o que cada um tem que fazer dentro das suas funções, dentro dos seus cargos, né? Por exemplo, a gente vê agora aí nessa situação desse preso aí, né, do 8 de janeiro, do Clériston, a total abuso de poder, né, cometido por parte do ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, o Ministério Público Federal já tinha se manifestado a favor da liberação desse preso. E o ministro Alexandre de Moraes simplesmente ignorou isso, né? Não leva em consideração o Ministério Público, que é quem tem que ser ouvido, né, nesses casos. A própria prisão dessas pessoas é uma arbitrariedade, né, porque essas pessoas não foram julgadas, muitas delas não foram julgadas ainda. E a lei diz que ninguém pode ser culpado de uma coisa antes de um julgamento. E essas pessoas estão trancadas, estão presas sem um julgamento ainda, né? Tem o caso que a gente viu recente do preso Daniel, que pegou 17 anos de prisão. O próprio ministro Alexandre de Moraes disse que errou na acusação desse preso e mesmo assim não voltou atrás na sua decisão. Ou seja, o que parece é que todos esses presos estão todos com condenações prévias já. Não adianta. A sentença já está pronta para você. A sentença já está pronta dessas pessoas. Não adianta advogado recorrer. Aliás, os advogados nem têm acesso, né, aos autos, ao que seria de direito desses advogados. Então, o que a gente tem visto são sequências e mais sequências de arbitrariedade cometida através, principalmente, do ministro Alexandre de Moraes. Ludmila Rosa, quase 5 milhões de assinaturas. Na sua opinião, cabe um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes? Rafael, olha só. Qualquer do povo é legitimado para entrar com pedido de impeachment contra o ministro Supremo. Isso não se discute aqui. Acontece que o ordenamento jurídico brasileiro, ele presume que esse pedido de impeachment ele venha embasado de algum mínimo de juridicidade. E eu fiz questão antes de vir aqui, até voltei e imprimi a nossa lei de responsabilidade, que é a lei que embala os pedidos de impeachment de ministro supremo, de procurador-geral da República, de presidente da República e assim sucessivamente. E eu fiz uma leitura, assim, na medida do possível, bem apurada, sobre o que se consta nessa lei como crime de responsabilidade. E aí eu vim me perguntando de lá para cá, Rafael, qual é a imputação de crime de responsabilidade com base nesta lei 1079, de 10 de abril de 1950, que enquadra o ministro Alexandre de Moraes como alguém que pode ser apeado da Suprema Corte do Brasil em função de crime de responsabilidade? Porque lembre-se, o Senado tem a competência privativa de processar e julgar esse crime de responsabilidade, julgar uma eventual ação de impeachment contra um ministro do Estado, um ministro do Supremo. Mas é preciso que haja estofo jurídico, que haja consistência, e não existe na lei. Então, se nós somos um país que tem um mínimo de apreço à nossa Constituição, às nossas legislações esparsas e infralegais, nós precisamos nos ater à lei, sob pena, sim, de a gente virar uma várzea jurídica, uma várzea política. Porque é o que eu acho que está acontecendo, Rafael. Com todo respeito,
muitos senadores e deputados que até desconhecem a lei que eu trago impressa aqui, que desconhecem o que embala um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, faz com que a população, de maneira equivocada, porque muita gente se informa a partir dos seus líderes que estão ocupando cadeiras na Câmara, cadeiras no Senado. Então essas pessoas não têm responsabilidade sobre o que passam para os seus eleitores, o que passam para os seus liderados e representados. Porque hoje eu ouço muita gente equivocadamente bradando aos quatro ventos, dizendo que há possibilidade jurídica desse pedido de impeachment, quando não há. Não há, objetivamente não há. E eu chamo você, querido ouvinte, a entrar no Google e coloque Lei 1079 de 1950. Faça você uma leitura emancipada e autônoma dessa lei. Entenda quais são os crimes de responsabilidade que verdadeiramente constam de uma lei de impeachment. Quais seriam, pelo que você pesquisou? Olha aqui, vamos lá, até fiz algumas anotações aqui. Eu trouxe aqui os crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, capítulo 2º, artigo 6º. Aí tem aqui, número 1, tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas câmaras. 2, usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a quem pertence ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno e outras formas de corrupção. 3. Violar imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas do Estado, das Câmaras de Vereadores, do Distrito Federal e Câmaras Municipais. 4. Permitir que força estrangeira, isso aqui não entra, mas olha só. 5. Opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário ou obstar por meios violentos ao efeito de seus atos, mandados ou sentenças. 6. Usar de violência ou ameaça para constranger juiz, jurado, ou proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou fazer ou deixar de fazer ato de seu ofício. Ato de seu ofício. Vamos lá. Dos crimes contra o exercício de direitos políticos... Cabe interpretação nessa aí, hein? Não. Os advogados estão tendo suas prerrogativas respeitadas? Olha, vamos lá de novo. Opor-se diretamente por fato... usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado. Juiz ou jurado. Advogado não. Não entra. É crime de responsabilidade, tô lendo a lei. Juiz Os ou jurado. Os advogados estão sendo respeitados? Olha, Rafael, o que... Eles não têm, independente se a esquerda ou a direita consideram um crime de terrorismo, um crime bárbaro, o que fizeram ali nos 3 poderes, eles não teriam direito do devido processo legal, de fazer uma sustentação oral. Esse processo não está completamente atropelado. Esse processo seria do STF ou deveria vigorar primeiro em outras instâncias? Tá, esse questionamento é legítimo, não é, Ludmila? Não, claro, esse é um outro ponto. Eu só quis trazer esse pano rápido da lei aqui para que a gente afaste, por exemplo, ilações do tipo, o processo de impeachment tem base legal ou não tem? Nesse caso, concretamente, não há. Se abrir um precedente ou um álibi para perseguir um juiz do Supremo em função daquilo que não está na lei, o que se está praticando é tudo menos o ordenamento jurídico brasileiro. Mas quando existe, eu vou até passar para o Silas, quando existe uma recomendação de outra instância para o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, de que o Clériston ele estava com problemas de saúde, corria risco de morte e simplesmente o STF, o ministro Alexandre de Moraes, ignora isso, não é prevaricar? É claro, com certeza. Exatamente isso que o ministro Alexandre de Moraes tem feito. Olha, o Ministério Público Federal, ele não deu parecer somente para o Clériston, é para todos que estão lá sem ter sido julgado ainda. Então, quando ele não observa o que diz o MPF, já é claramente... Tem muita gente presa que não foi julgada até agora, Silas. Eu já vou devolver a palavra para você. Muita gente. Inclusive... Qual o perigo essas pessoas representariam hoje?
De verdade mesmo, vamos tentar colocar o coração na gaveta e esquecer uma série de situações, porque eu já vi várias vezes, inclusive colega meu de bancada já morreu por crime de opinião, Valério Luiz, saudoso, grande cronista esportivo, por conta de suas opiniões. E ele e os criminosos ficaram soltos mais de 10 anos. Rafael, e essas pessoas estão presas. Qual que é a razoabilidade nisso? Nenhuma, é vingança. Vingança, puramente vingança. Eles estão querendo se vingar de todas as pessoas que se denominavam patriotas, né, que estavam ali protestando contra um governo que tinha acabado de ser eleito. Pessoas que não concordam. O que a gente tem visto aqui no nosso país é isso, é perseguição às pessoas que não são de acordo com esse governo que aí está. Eu só queria, Rafael, mencionar um pouco sobre a lei que a debatedora, a nobre debatedora, acabou de mencionar, a Lei 1079 de 1950, conhecida como a Lei do Impeachment. Ela esqueceu de mencionar 5 tópicos dessa lei que diz o seguinte, que pode ocasionar um afastamento de ministro, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Outro ponto, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso aqui o Alexandre de Moraes tem feito sempre. O processo da fake news, por exemplo, ele teria condições de julgar esse processo? Não teria. Vários juristas brasileiros aí são contra isso, porque ele está julgando, condenando, ele está fazendo tudo sozinho. Não é? Então, ele seria suspeito. Exercer atividade político-partidária. O Supremo Tribunal tem feito isso ou não tem? Eu pergunto aos telespectadores. O Supremo Federal hoje é político-partidário ou não é? Isso também ocasionaria o afastamento, o impeachment de qualquer ministro. O ativismo do judiciário. O ativismo do judiciário, exatamente. Que sempre existiu, inclusive, não é de agora. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de sua função. Tudo isso aqui a gente tem visto esses ministros sistematicamente cometerem, não é? Então, há sim respaldo na legislação para que haja sim, esses ministros sejam impeachmentados, sim. Olha, a gente vê não somente o caso do Clériston, o Rafael, o telespectador, mas a gente vê também o caso dessas pessoas que não estão presas, mas estão de tornozeleira. Essas pessoas, algumas delas que estão de tornozeleiras, ou todas, não foram julgadas ainda. É punição. Ou seja, você colocar uma tornozeleira eletrônica em uma pessoa sem ter sido julgada, você está punindo aquela pessoa, você está punindo ela sem um julgamento. Antecipando o julgamento. São punições prévias que a gente tem visto. A Ludmila é uma baita de um estudante de direito, vai ser advogada daqui a pouco. Você não concorda, não? Colocando o coração na gaveta, Ludmila? Não, mas que tem que colocar uma tornozeleira eletrônica antes de julgar? Olha, imagina se fosse um parente nosso. Vamos lá. Aí você pediu para eu colocar o coração na gaveta. Aí você traz a ideia do parente aqui, você está tirando o coração da gaveta, né? Não. Aí é a pergunta, né? Porque qualquer um está sujeito a isso. E eu acho, inclusive, Ludmila, já vou te passar a bola, que tem muita gente ali, naqueles atos do 8 de janeiro, doentes, pessoas que têm uma certa doença política também, tem fanáticos, fanático de direita, fanático de esquerda, muita gente foi influenciada, mas é para tanto colocar uma tornozeleira eletrônica sem a pessoa ser julgada, 17 anos de prisão. A gente vê no nosso país traficantes soltos, assassinos soltos, pedófilos soltos. Não está errado não, Ludmila? Olha, Rafael, primeiro nós vamos voltar à questão do impeachment do Alexandre, que o meu debatedor Silas muito competentemente trouxe as hipóteses aqui. As hipóteses que estão no artigo 39 dessa lei. Não foge da minha pergunta, não. Não, mas eu vou chegar nela. Olha só. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa. Vamos lá. Exercer atividade político-partidária. Exercer atividade política partidária na íntegra quer dizer ser filiado a um partido político e nele exercer atividades com fundamentação política, com orientação partidária. É disso que se trata. Vamos lá. Ser patentemente desidioso. Se nós estamos aqui falando da celeridade com que o Alexandre de Moraes tem lidado com esses processos, ele pode ser tudo, menos desidioso.
Veja que nós estamos falando ser patentemente desidioso no cumprimento dos seus deveres. Se algo que ele não tem sido é desidioso, honestamente, não dá para ser. Agora, Mas ele não pode atropelar o devido processo legal. Não, eu também não acho. E faço vênias ao ministro, inclusive ao pessoal que tem nos assistido aqui. Não sei se vocês gostam de ouvir podcasts, mas eu tenho um podcast, um conselho, não, fala aí, uma indicação. Uma indicação de um podcast, você acha no Deezer, no Spotify, chama Alexandre. São 6 episódios, é feito por uma talentosíssima jornalista, Thaís Bilenque, e lá ela conta um pouquinho dessa trajetória do Alexandre de Moraes até chegar ao Supremo. Eu acho que desmistifica muito dessa figura autoritária, autocrática, tarará, e também traz para nós essa concepção que, a meu ver, é muito sadia, de que todas as pessoas humanas como são, elas têm os seus excessos, mas também têm as suas qualidades inafastáveis. E eu vejo muito isso no Alexandre. Mas vamos lá. O Alexandre excede quando ele coloca tornozeleira eletrônica. Rafael, você já olhou no Código Penal qual é a pena para os crimes em que essas pessoas foram imputadas? São penas graves, são penas altas. E a tornozeleira eletrônica não é uma antecipação de sentença nenhuma. Isso é considerada, dentro do processo penal, uma medida cautelar. A pessoa, para não ficar no ambiente do cárcere, ela tem direito a uma liberdade condicionada a uma certa vigilância, monitoramento do Poder Judiciário. Isso é cautelar, é uma medida diferente de deixar o sujeito submetido ao ambiente do cárcere. Então, não há excesso nisso, está previsto no Código Penal. Agora, me dizer, olha, essas pessoas estão lá sem o julgamento transitado em julgado. Quero trazer para você, querida audiência, atenta e crítica, sabe quantas pessoas no Brasil hoje estão dentro do ambiente prisional, sem que seus processos tenham sido julgados? Algumas que estão lá cumprindo prisão provisória de mais de 10 anos, é 40% da nossa população carcerária. Não justifica outro, né? Não, é o que eu estou dizendo, 40% da nossa população. A Denísia Gomes, inclusive, aqui no YouTube, ela faz o questionamento. A dama do tráfico, que está condenada a 10 anos, tem entradas livres no gabinete do Ministério da Justiça. Por quê? O questionamento que ela faz. É para vocês, pra gente bater na bola aqui, então, porque você é uma máquina de informação, tem que te parar de vez em quando. Então, Rafael, são 40% de pessoas que não estão lá há 10 anos. Agora, eu nunca vi réu que está sob alguma medida cautelar ou que está lá cumprindo prisão preventiva, provisória, etc., que esteja reclamando da celeridade dos seus processos. Eu já vi o contrário. Eu já vi o sujeito falando, estou aqui há 10 anos, eu queria a minha sentença. Eu quero a minha sentença. E sentença não sai. Rafael, então, é preciso que a gente olhe para essas questões de um jeito mais amadurecido, Rafael. Um governo onde o ministro de Justiça entra em uma favela onde ninguém entra, onde só tem pessoas armadas, e aí ele vem dizer que não pode ir ao Congresso porque tem medo dos deputados, tem medo dos senadores, não é? E lá foi a justificativa que ele deu ontem. Justificativa que ele deu ontem. Já tinha dado essa justificativa anteriormente também para outra recusa. Então não é espantoso ver o que está acontecendo hoje, né? Não é uma surpresa o que vem acontecendo sistematicamente. Eu quero citar aqui uma fala do ministro Alexandre de Moraes, Rafael. Alexandre de Moraes não, desculpa, o Gilmar Mendes, quando ele disse lá na ocasião da Lava Jato, ele disse o seguinte: olha, esses modus operantes da Lava Jato, que são conhecidos como tortura, a gente pode tratar isso como tortura. Qual os moldes? De ficar julgando as pessoas condenando antes de ser julgadas, né? Essas pessoas na Lava Jato. Ele disse isso, ele chamou isso de tortura. E agora, com relação a essas pessoas do 8 de janeiro, mudou? Não é mais a mesma coisa? Aliás, uma indignação seletiva. Uma indignação seletiva, exatamente. Aliás, o que a gente tem visto acontecendo aqui no Brasil é isso, né? Lá atrás era uma coisa, agora é outra totalmente diferente. E não pode mudar. A legislação, ou ela é isso ou não é isso.
A legislação diz isso ou não diz isso? Então a gente tem que se atentar muito a isso. O que a gente tem visto é a Constituição realmente sendo deixada de lado no nosso país diariamente. Vamos supor que fosse o contrário. Eu vou até provocar mais uma vez a Ludmila Rosa, que a gente funciona assim. Nas provocações, eu acho que isso é muito sadio. Você é dona de um pequeno comércio. Se acontece algo muito grave, você vai guardar as imagens, não vai? É óbvio, porque é muito fácil, vai fazer um backup. Você vai colocar num HD ou mesmo num pendrive. E a gente está vivendo hoje um governo que o ministro da Justiça não guardou as imagens do 8 de janeiro. Com isso, imagina se fosse o Bolsonaro, se fosse o ministro do Bolsonaro, o que não teria acontecido hoje no Brasil? O STF não deveria ser mais técnico? Eu estou dizendo isso não é pelo atual momento do país, não. Estou dizendo historicamente, ministros que se sentem deuses. Ministros que se sentem mais importantes do que Deus. É isso que a grande realidade é essa. A gente tem visto isso no Brasil, independente de direita, de esquerda, porque hoje a direita talvez seja mais atingida, mas daqui a pouco vai acontecer com todo mundo. A esquerda não reclama da Operação Lava Jato, dos atropelos. Por que a esquerda agora se silencia diante desses atropelos? Está ou não existindo atropelo, Ludmila? Olha, na sua visão. Rafael, vamos lá. Você mencionou o ex-presidente e eu tenho muita tranquilidade em dizer a quem nos assiste aqui que olhando essa lei hoje, volto a dizer, lei 1079, não acredite na Ludmila nem no Silas, acredito em você que vai pegar o seu celular e vai ler essa lei. Eu ouso dizer que dos crimes que eu olhei aqui, quase que o nosso ex-presidente gabarita todos, assim, é impressionante, impressionante. Se a gente está falando de crime de responsabilidade, eu acho que se tem um homem que levou a sério o tal crime de responsabilidade. Mas e o Dino? O Dino não foi totalmente irresponsável? Não, calma aí, sumindo as imagens? Eu vou chegar. E nessa Bolsonaro já foi punido, ele está inelegível. Mas não por crime de responsabilidade, né? Questões envolvendo lá aquela reunião com diplomatas, embaixadores, enfim. Vamos lá, esquece Bolsonaro. Eu que trouxe o Bolsonaro aqui também, né? Quando você fala se o 8 de janeiro, as imagens, etc., eu me lembro muito do primeiro julgamento, do primeiro réu dessa Operação Lesa Pátria, em que o ministro Alexandre de Moraes, também ele, fez um voto paradigmático e eu rendo homenagens àquele voto, dizendo que o Brasil hoje, ele passa por uma confusão estratégica, talvez, por parte de uns, que nós estamos tentando fazer um malabarismo gramatical, jurídico, ou quem quer que seja, sociológico, filosófico, aquilo que seja, para naquele episódio a gente trazer responsabilidade do ministro da Justiça e estas mesmas pessoas se valem do argumento de isenção, de coitadismo das pessoas que vilipendiaram o patrimônio público. Veja a distorção da realidade. Vejam a distorção das nossas prioridades. As pessoas que vilipendiaram... Mas as imagens não iriam fundamentar tudo isso que você está falando? Só concluindo, as pessoas que vilipendiaram o patrimônio público, que atentaram contra o Estado democrático, que se insuflaram contra a soberana decisão dos eleitores em outubro do ano passado, essas pessoas são dignas de toda condescendência por parte de alguns. Sabe quem não é? Aquele que perdeu as imagens. Gente, por favor... Não pode perder as imagens não é gravíssimo, não? Não, eu entendo, Rafael, mas não caberia assim, o crime de responsabilidade também? Eu não vejo como Você é dona de uma empresa, você tem um diretor ou um gerente que acontece algo gravíssimo, ele não tem o cuidado de colocar essas imagens num HD ou pedir para a empresa terceirizada. Ele continuaria trabalhando com você? Ô, Rafael, o primeiro ponto. As imagens, daqui a pouco você vai ser vereadora. Eu quero saber se o chefe de gabinete, se o seu chefe... eu torço para que você seja, porque a gente precisa de pessoa séria lá na Câmara Municipal, e eu sei que você é uma pessoa séria. Seu chefe de gabinete, ele não guarda as imagens de algo gravíssimo que aconteceu dentro do seu gabinete, dentro da sua cozinha.
Você não tomaria nenhuma atitude? Nós estamos falando aqui justamente... Não. Calma. Seja direta, seja Sim, direta. Nós estamos Tem aqui que até falando, passar por Silas. Nós estamos falando aqui justamente sobre decisões assodadas que impactam pessoas individualmente. Vocês dois estão me dizendo, não é justo responsabilizar pessoas sem a devida apuração. Eu ia chegar nesse suposto hipotético chefe de gabinete meu e dizer, quem é responsável pelo armazenamento dessas imagens? É você? A empresa que faz a captação dessas imagens e a acomodação dessas imagens por um prazo, ela é sua? É você quem está fazendo isso? Esse trabalho técnico é seu? Então é preciso que a gente atribua aqui os pesos conforme as responsabilidades. Não, mas seja direta, Ludmila. O ministro Flávio Dino não teria responsabilidade? Eu fui direta. Não tem responsabilidade? Não, eu fui direta. Eu não acho que a gente tem que estar aqui debatendo a responsabilidade do ministro Flávio Dino sobre acautelar imagens, quando a gente deveria estar aqui debatendo quem foi lá devassar patrimônio público. Sim. Quem ficou lá queimando... Deixa eu passar por Silas. Deixa eu passar por Silas, você está monopolizando, Ludmila. Esse negócio de perder a imagem, isso é tudo conversa fiada, rapaz. Isso é tudo blá, 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 isso aí. Perdeu não? Claro que não. Essas imagens estão guardadas em algum lugar, foram retiradas propositalmente, não é? Eu digo, Rafael, que tudo que aconteceu ali foi grave. É grave você depredar patrimônio público, é grave, mas é muito mais Gravíssimo. grave. É muito mais grave. O pessoal adentrar aos órgãos públicos da maneira que foi, com as portas escancaradas da maneira que foram, né? Que aconteceu tudo isso. Então, isso tudo é gravíssimo. Essas pessoas tinham que ser responsabilizadas de forma dura também. Eles não querem responsabilizar as pessoas que ali estavam protestando. Se fosse num país sério, todos tinham que ser responsabilizados. Eu quero, Rafael, citar aqui esses cinco tópicos que eu citei da Lei 1079, especificamente em relação ao artigo 39, que trata especificamente do impeachment de ministros da Suprema Corte. O que a debatedora citou ali foi de uma forma geral. Esses 5 aqui trata exatamente os cinco crimes que pode ocasionar o afastamento de um ministro da Suprema Corte. E o ativismo partidário é um deles, julgar a ação em que ele está envolvido também é um deles. E tudo isso está acontecendo ou não está, telespectador? Tem acontecido isso sistematicamente no Supremo Tribunal Federal ou não tem? Eu gostaria que vocês analisassem tudo isso. Ok, vamos lá, com participações. Está pegando fogo, viu? Vocês estão provocando aqui o nosso público. Rafael, por favor, leia essa mensagem. É o Vilmar, que manda sempre mensagens aqui. Vilmar Celestino. Alexandre de Moraes não tem muito a perder. Como você falou, ele tem 81 senadores covardes, é a opinião dele, tá? Pacheco, você será responsabilizado por essa omissão. Ludmila, você não está conseguindo colocar o Bolsonaro nas suas falas para justificar o que está acontecendo por aí no nosso país. Temos mais participações, daqui a pouquinho a gente registra, mas vamos falar sobre mais um assunto aqui. O Partido Novo enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, questionando a continuidade da prisão preventiva de réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A sigla menciona um parecer favorável do Ministério Público Federal pela liberdade provisória dos detentos e cita a morte de um desses presos, registrada nesta semana. No mesmo ofício, é destacada uma preocupação com a situação. No documento, os senadores e deputados também falam em morosidade das autoridades e questionam Moraes pela não análise da manifestação do MPF. É um assunto urgente. Vou começar essa rodada com Silas. Na sua opinião, Silas, deveria ser avaliado com carinho? Claro, com certeza. O Partido Novo tem toda a razão de fazer esse pedido aí. É tudo que a gente está falando desde o início aqui, não é, Rafael? São arbitrariedades, são coisas absurdas que a gente tem visto acontecer em relação a esses presos do 8 de janeiro, não é? Olha, o STF ignorar uma decisão do Ministério Público Federal, onde já se viu isso numa democracia? Tudo tem que funcionar
direito, tudo tem que funcionar corretamente dentro de uma democracia. E isso não tem acontecido. Quando o Supremo ignora, quando Alexandre de Moraes ignora um parecer favorável do Ministério Público Federal pela soltura, né, provisória desses presos, desse senhor que foi preso, quem será responsabilizado pela morte desse senhor que perdeu a vida dentro do presídio, sem ter sido julgado, sem ter sido passado por julgamento nenhum? E o ministro ignorando totalmente o que diz, quem teria que fazer todas essas coisas dentro da Constituição. Então, é louvável essa ação do Partido Novo, tem todo o meu apoio, eu acho que está corretíssimo, é isso mesmo que tem que acontecer. E o ministro Alexandre de Moraes tem ultrapassado os limites aí, todos os absurdos têm sido feitos por esse ministro. Algo tem que acontecer com ele, não é possível. Olha, já passa aí nas assinaturas aí da comunidade e da população, quase 5 milhões de assinaturas do povo querendo o impeachment desse ministro, né? E o Pacheco tem que observar isso, o Senado tem que observar isso. Nós não elegemos ministro. Eleitor não elege ministro, nós elegemos parlamentares. Então os parlamentares estão lá e tem que observar a vontade do povo também. Essas arbitrariedades tem que chegar ao fim, alguém tem que pôr um ponto final nisso aí, Rafael. Tá demais, pessoas estão sofrendo, morrendo por causa dessas arbitrariedades aí. Ok, Ludmila Rosa, essa representação do Partido Novo, por que o Alexandre de Moraes não aprecia, não cumpre esse pedido aí do Ministério Público Federal? Olha, Rafael, o parecer do Ministério Público Federal, ele não vincula o Poder Judiciário, importante que seja dito. Preciso confessar aos senhores e às senhoras que nos assistem que muito, talvez diferentemente de outras pessoas, não é o caso do meu debatedor hoje, um homem lúcido, mas que preferem falar sobre processos e manifestações de Ministério Público, despacho de juiz, sem ler efetivamente do que está falando, e aí com isso comete até alguns impropérios, eu me agasalho na posição de quem não leu o que o Ministério Público indicou. Eu sei que eles pedem, sim, não há absolvição. Eles pedem que essas pessoas possam esperar os seus julgamentos dentro de casa, em sim, liberdade. Em liberdade. Liberdade provisória. Agora, os motivos, para quantos são, se são para idosos, se são, enfim, essa estratificação eu não conheço. Agora, se há possibilidade legal disso acontecer, eu vou pelo parecer do Ministério Público Federal. E sabe por que eu vou pelo parecer do Ministério Público Federal? Porque eu estava há 10 minutos atrás, ou 5, dizendo que eu, Ludmila, cidadã, acho um absurdo que 40% das pessoas da nossa população carcerária esteja esperando encarcerada o seu julgamento. E até com crimes cuja tipificação, cuja combinação legal da pena são menores do que esses crimes que a gente aponta aí no 8 de janeiro. Então, eu não posso dizer que para essas 40% dessas pessoas eu acho um ultraje e para essas de agora eu não acho um ultraje. Eu sou uma pessoa que tenho coerência. As duas situações estão erradas. Sim, é isso que eu estou dizendo. Se houver condições, previsibilidade dentro da legalidade, se houver uma robustez no pedido do Ministério Público Federal, eu honestamente não vejo motivo para manter essas pessoas em cárcere, que esperem sim o seu julgamento, condenação, absolvição, de uma outra maneira, como eu acho que é um direito a ser estendido a muitos brasileiros e brasileiras que hoje também encontram-se na mesma condição, encarcerados. O problema é que o Alexandre de Moraes, ele continua fazendo a mesma coisa, fazendo inquérito, julgando, condenando e não permitindo recurso, simplesmente isso. Rafael, a nossa câmera consegue chegar aqui um pouquinho? Vamos tentar. Só para mostrar mais uma vez e convidar os nossos telespectadores, aqueles que gostarem de podcasts e tal, são 6 episódios, salvo o melhor juízo. Aqui, ó. Alexandre, tá no Spotify, tá no Deezer. Eu acho que é uma boa, assim, pra gente entender um pouquinho dessa personalidade, desse sujeito. Perfeito. Vamos lá. Mais uma notícia. O Senado aprovou, na terça-feira, um pedido que, na prática, acelera a tramitação da proposta que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal e muda regras sobre pedidos de vista em julgamentos.
O requerimento recebeu o aval de 48 senadores, 20 foram contra. Inicialmente, o texto também seria analisado ontem, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preferiu deixar a votação para quarta-feira, com o objetivo de garantir uma maior presença dos parlamentares. Em entrevista, Pacheco afirmou que não há retaliação nem afronta ao judiciário devido à escolha de pautar o tema. A PEC vai impedir decisões individuais de ministros e desembargadores que suspendam leis que afetem a coletividade e que suspendam a eficácia de leis ou atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. O Senado tem sido cobrado a responsabilidade. Vou começar essa rodada com a Ludmila, que vai ter 1 minuto, depois o Silas 1 minuto também, em relação a essas situações, né? Essas situações referentes a um poder muito grande dado a determinados ministros. Ludmila. Olha, Rafael, o que o senador Rodrigo Pacheco está fazendo nada mais é do que dizendo que já diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, a questão das decisões monocráticas, no ano passado, sob a regência da presidência da grandiosa ministra Rosa Weber, foi decidido que toda decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal que se tratar de ato normativo ou lei federal, essa decisão pode sim ser dada em sede de liminar, mas ela tem que ser imediatamente submetida ao plenário do Supremo. Isso já está lá, isso já é regimental desde o ano passado, com a felicidade da presidência da ministra Rosa Weber. Outro ponto, no ano passado, nessa reforma regimental, havia-se, Silas, muita cobrança da sociedade civil em relação aos pedidos de vistas. Quanto tempo o ministro do Supremo Tribunal Federal ficava com o pedido de vista e isso não era regimentalizado? O sujeito pegava uma vista e ficava 5, 10 anos com o processo. Isso é inimaginável. Isso foi encurtado para um prazo de 90 dias. O ministro que pegar um processo para ter vista sobre esse processo tem que devolver até 90 dias. Sabe o que essa PEC do Senado está trazendo? 90 dias está pouco. Tem que voltar para 6 meses. Então eu me pergunto, por que há o interesse do Senado Federal, por que há um interesse da corporativista classe política em aumentar esses pedidos de vista? Porque 90 dias não é o suficiente para que um juiz tome pé daquilo? Olha, gente, o que está se falando ali não é sobre vedação à decisão monocrática. Não está se tratando disso. Está se falando ali aquilo que já está pacificado no regimento, aumento de pedido de prazo para pedido de vistas, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo não concorda com isso, porque você, assim como eu e talvez Rafael e o Silas, consideram que 90 dias é prazo mais do que suficiente para que um ministro e toda a sua equipe tomem nota daquele processo. Mas não, o Senado quer que seja de 6 meses, até, às vezes, prorrogável por mais 6. Ok. Por quê? Vocês não se fazem essa pergunta também, não? Ok. Fica o questionamento, Silas. O que está acontecendo, Rafael, você já ouviu aquele dizer assim, antes tarde do que nunca? É exatamente isso que está acontecendo. Os senadores, Rodrigo Pacheco, resolveram acordar, né? Graças a Deus que ainda dá tempo para que eles acordem e façam alguma coisa. Na verdade, eles viram que está chegando, pode chegar neles isso aí também, né? Esse ativismo judiciário que diz ali no artigo 39 da Lei 1079, o ativismo judiciário pode chegar até os parlamentares. Então eles estão acordando, estão percebendo que realmente o que o Bolsonaro falava lá atrás, hoje somos nós, amanhã pode ser vocês, abra o olho, não é? É isso que os senadores têm feito, estão abrindo o olho para essa realidade que realmente pode acontecer e ela de se tornar aqui no nosso país, Rafael, uma ditadura do judiciário. É o que a gente tem visto. Se eles não abrirem o olho, se eles não fizerem isso urgentemente, nós pode se tornar aqui no Brasil uma ditadura, sim, do judiciário. Está caminhando para isso. Ora, vejam aí as decisões desses ministros, gente. Olha as decisões do ministro Alexandre de Moraes, se não é decisões de ditador. Quem decide a partir do momento que você proíbe as pessoas de se defenderem, o que é isso?
É democracia isso? A democracia fala assim, que as pessoas não têm direito de defesa? Ou a democracia diz que todo mundo tem direito de defesa? Ninguém pode ter condenação prévia. É isso que diz a Constituição. Quando os ministros que deveriam guardar a Constituição, fazer a Constituição valer de verdade, da forma que ela é, fazem o contrário, o que eles estão querendo dizer aqui? Quem manda somos nós. A partir de agora, quem manda aqui é nós. Quando eles proíbem advogado de ver os autos, de participar desse processo, o que eles estão dizendo? Não estão um pouco se lixando porque vocês pensam. Quem manda aqui somos nós a partir de agora. Isso é ou não é o princípio de uma ditadura do judiciário? Ok. Participações aqui do nosso público. O nosso telespectador ouvinte, o Justiniano Alves. Ele diz aqui que a TV pública faz um debate supostamente direcionado a Flávio Dino, sem argumentos para o debatedor homem. E diz o seguinte: avaliar as questões do 8 de setembro, 8 de janeiro, na verdade, né, sobre ações do Partido Novo é simplesmente equivocada, porque o MPF não direcionou. Se lesse essa situação, não faria nessa TV pública um debate frouxo de quem debate a suposta direita. Justiniano, é o seguinte, TV pública precisa ter debate e precisa ter audiência, né? Entra no YouTube da TV Brasil aí e dá uma olhada nos programas ao vivo, quantas pessoas estão acompanhando. Enquanto nós aqui, porque a gente faz uma TV pública para todos, nós estamos com audiência que a gente bate aqui. Nesse momento a gente está batendo veículos grandes, nacionais de comunicação. Então, TV pública não foi feita para passar vergonha, TV pública não foi feita para atingir pouquíssimas pessoas, para fazer aquilo que é politicamente, hipocritamente correto, né? Entre aspas. TV pública foi feita para dar audiência, para fazer um trabalho sério. Porque seria muito mais fácil, eu na condição de diretor, eu sentar ali na minha cadeira, ficar ali o dia inteiro, fingindo que estou trabalhando, entendeu? Não ter audiência nenhuma. Quando nós chegamos aqui na Brasil Central, nós tínhamos 45 minutos de programação apenas. Hoje são 14 horas. E hoje todas as vozes falam aqui. Tem muito programa de televisão, de concessões públicas, porque toda TV é uma concessão pública, que tem 5 debatedores, os 5 pensam rigorosamente iguais. Então isso acontece muito. Aqui todo mundo fala, todo mundo é ouvido. Essa é a nossa filosofia. Eu agradeço muito a sua participação. Antes passava aqui na TV Brasil Central desenho animado, que eu adoro também, que eu tenho três filhos em casa, o dia todo. Agora aqui a gente faz jornalismo, e um jornalismo muito verdadeiro. Eu já combinei com vocês alguma coisa aqui a ser dita, Ludmila Rosa? Comigo já falei não. Só, Ludmila, isso aqui você não pode falar. Falei para você, Silas, você Comigo que está participando a primeira vez. Então tem muita gente que gosta da carteirada, falar assim, TV pública. TV pública é para o público. Antes, na verdade, não tinha TV pública em Goiás, não. Tinha TV fantasma, porque ninguém assistia. A verdade é essa, a gente tem que falar a verdade. A gente não pode mentir para o nosso público, não. Outra coisa, você é livre para dar sua opinião, eu estou lendo sua opinião aqui. Vamos lá, o Cláudio Araújo Aparecida de Goiânia. O STF se tornou um partido político nos últimos 4 anos, é a opinião dele. Muito obrigado pela audiência. Telespectador dizendo aqui, Leni, questionando como seria a Ludmila como vereadora. Está fazendo um questionamento para você. Ela não é candidata, não, nem pode, viu? No máximo é pré-candidata se for. Essa provocação é interessante, Rafael. Você tem que estar acostumada, viu? Porque eu não sei exatamente assim, o que ela espera de mim nessa resposta. Mas a Ludmila que se apresenta aqui para vocês é exatamente a mesma Ludmila que se apresenta para a mãe dela quando chega em casa, para os colegas de universidade, para o meu trabalho. Isso é verdade. Eu assim... Essa é a Ludmila, não tem personagem aqui não. Exatamente. Tem que ser justo. Então é a mesma Ludmila que às vezes encontra o Rafael num restaurante em que eventualmente... Encontramos muito, inclusive. Encontramos muito e a gente se cumprimenta. Então eu volto a dizer, eu não sei qual a finalidade ou o que ela espera dessa resposta, mas
mas é rigorosamente a mesma Ludmila, que você vai encontrar, inclusive, no meu Instagram. O merchan. Faz aí, eu sou Ludmila Rosa, convido a você para me seguir lá, para a gente continuar essa prosa por lá também. E ela tem argumentos fortes, ela é persuasiva. Ela tem... Vamos lá, olha só. O presidente Lula defende a criação de novos ministérios e a ampliação da oferta de vagas em concursos públicos em seu governo. A ideia compartilhada durante live semanal desta terça-feira é aumentar o quadro de funcionários. Vamos acompanhar o que disse o presidente da República. Nós recriamos os ministérios com a decisão nossa de que a gente não iria aumentar um único cargo. Ou seja, só para você ter ideia, nós remontamos o governo, recriamos os ministérios com menos funcionários do que a gente tinha no governo quando eu saí em 2010. Caramba. Você percebe que até hoje nós não recompusemos o quadro de funcionários. Obviamente que nós vamos ter que fazer mais concurso para você poder preencher, atender. Como é que você vai ter fiscais para evitar o desmatamento? Sim. Como é que você vai combater as queimadas? Como é que você vai combater o crime organizado se você não tem gente? Não tem gente para combater. Então nós fizemos tudo isso e retomamos praticamente todas as políticas de inclusão social que nós tínhamos colocado em prática. Muito bem, participações do nosso público. Sou o Johnny do setor oeste. Ele diz o seguinte, que não concordam com a futura advogada não defender as prerrogativas da classe. Infelizmente a OAB está em silêncio também. Rafael, parabéns pelo programa e pela diversidade de ideias e pensamentos. Vossa Excelência está contra a sua classe ou a sua futura classe de advogados? É o questionamento. Futura classe, oxalá depois de janeiro, futura categoria. De maneira nenhuma, o Rafael, em momento e hora nenhuma aqui, eu citei que as prerrogativas da advocacia podem ser relativizadas. Hora nenhuma. Okay. Vocês não me verão assumindo esse papel. Inclusive, também não me verão usando deste púlpito aqui para envergonhar o que diz o nosso estatuto e o código de ética da advocacia, como eu vejo fazendo alguns colegas por aí. A advocacia está acima de muitos apetites individuais. Ok. Mais participações? Eu vou pedir a colaboração de vocês para a gente bater uma bola rápida. Rafael, sou o Sandro Luiz. Pergunta para a Ludmila quantos daqueles esquerdistas que invadiram os 3 poderes entre 2013 e 2017 e promoveram quebradeira, destes quantos foram presos e quantos usam tornozeleiras eletrônicas. Aconteceu, né? Um episódio em que o MST invadiu usou de muita violência, invadiu a Câmara dos Deputados. A Câmara, né? E pelo jeito eu não tenho conhecimento. Fez arruaça dentro da Câmara. Já aconteceu alguma coisa? Já. Ou não? Dentro da Essas Câmara pessoas Federal, foram punidas? Claro que não. Nada aconteceu. O governo era o PT, né? Olha, Rafael, eu preciso respeitosamente dizer ao nosso telespectador que é como se, basicamente, eu chegasse aqui e chutasse a canela do Rafael e, num outro momento, eu chegasse aqui e desse um tiro no Rafael. E a pessoa falasse assim, olha, a pessoa que deu um tiro no Rafael está presa, mas a que chutou a canela, não. Vejam, senhores e senhoras, é preciso que nós tenhamos, sim, condições de sopesar as questões. Mas o que foi diferente? O que foi diferente do que aconteceu na Câmara, O que aconteceu no 8 de janeiro deste ano, lamentavelmente, eu falo isso com pesar, lamentavelmente é algo que não tem precedência na história republicana e democrática brasileira. Você vai me perguntar se o movimento... Foi algo grave, isso é indiscutível. O movimento X ou PTO que entrou lá em outro momento, em outra oportunidade e que fizeram qualquer tipo, citando as palavras do Rafael, arruaça lá. Você vai me perguntar se essas pessoas também não deveriam rigorosamente cumprirem o que diz a lei? Sim. Sim, ninguém está acima da lei nem da Constituição desse país. Ninguém. O problema, Rafael, é que o MST ele tem carta branca para fazer o que quiser, né? Para fazer arruaça, para fazer anarquia. Eles têm carta branca do PT, da esquerda, para esse tipo de coisa. Rafael, essa é a diferença. Nos falta munição. Entenda, nos falta munição para esse debate, porque nenhum de nós três aqui tem convicção ou já foi atrás se alguma dessas pessoas foi processada, julgada, sentenciada. Por isso que eu perguntei, foi uma pergunta de um ponto. Mas não foram, não foram. Como é que a gente vai ficar falando, não, porque o partido tal, não sei o quê.
Você sabe? Sim, não foram, eu tenho conhecimento, não certeza foram. e convicção? Quando eu sair daqui, eu posso fazer uma... Pode fazer, então, pode fazer, nunca então, vamos foram. fazer o seguinte, quando você voltar aqui, se algum desses foi punido, você vem com o nariz de palhaço aqui? Venho. No TBC Debate? Venho. E se não foi, você viria com o nariz de palhaço? Não, porque eu não estou dizendo nem que foi, você nem que já não foi. Viu? Eu estou não, mas você dizendo afirmou que ele não sabia. Não, eu perguntei. Aliás, ele não sabia. Você já viu, Rafael? Você já viu? Você está convicto? Se eu sair daqui, ele eu disse posso... que sim. Aí ele disse que sim. Eu posso perguntar? Ele disse que sim. Então tá você traga, se algum for punido, você traga que ele vai vir. Você já viu alguma pessoa pertence ao movimento MST ser punido de alguma coisa? Pergunta. Muito bem, parabéns pelo programa. Estamos acompanhando aqui de Alter, do Chão, Santarém, Pará. Essa audiência nossa é extraordinária. Vou tentar ler aqui o máximo possível, mas é muito difícil, viu? Agora, eu queria falar um pouco sobre a questão dos ministérios aí. Rafael. Sim. Deixa eu só ler a mensagem do Cláudio Araújo aqui. Meu Deus, depois de 38 ministérios, o cara vem dizer que precisa de mais para combater os crimes. Para combater o crime é só não deixar de entrar e reunir nos ministérios. Quanta quebradeira o PT fez e nunca prenderam rigorosamente ninguém. Cláudio Araújo, dando essa opinião. Pois não, rapidinho, que a gente já está com o tempo estourado. Essa questão de aumentar os ministérios aí, Rafael, deve ser para aumentar o déficit, né? Essa é a única intenção, porque não tem um objetivo. Para que mais ministérios, sendo que nós já temos demais? O tanto de ministério que nós temos hoje já passou dos limites, né? No governo Bolsonaro, ele reduziu para 22 e o país funcionava muito bem. O telespectador sabe disso. Então isso é só para inchar, para inflacionar o país, para gasto, para acomodar aqueles amigos, né? Aqueles que são ali do meu lado, meus amiguinhos. É só para isso, não tem outro objetivo, Rafael. É para gastar dinheiro público à toa, desnecessário. Dinheiro que o PT, o Lula fala tanto de ajudar os pobres, é o governo dos pobres. Esse dinheiro poderia ir para ajudar os pobres realmente, né? Mas, no entanto, vai para ajudar os amigos, os colegas que estão do lado dele, porque não tem sentido, Rafael. Não tem sentido mais ministérios. Os 37 ou 38 que já tem, já passou do limite, não existe isso. Okay. Silas, você estreou muito bem. Silas Gontijo, jornalista do Jornal Opção, contra uma debatedora com argumentos fortíssimos. Muito obrigado, Silas. Obrigado, Rafael. Obrigado à TV Brasil Central pelo convite. Foi um prazer debater com a Ludmila. Menina de ouro, viu? Menina de ouro, inteligentíssima, né? Eu dei uma estudada sobre ela antes também. E hoje ela foi muito provocada. Será que ela volta ao programa? Muito se depender de mim, sempre. Eu volto muito obrigado, sempre, Rafael. E se depender também do nível que você trouxe do meu debatedor hoje, um homem absolutamente generoso, educado, foi ótimo. E também eu tenho certeza que se 80% andou falando mal da Ludmila e tem um 20% ali que às vezes me defende, eu tenho certeza. E tem gente demais que diz o seguinte, olha, chame a Ludmila mais vezes. Que bom. A gente ouve muito isso. Muito obrigado. Estarei sempre que vocês chamarem, Rafael. Obrigada pela oportunidade. Você vai marcar com a Andressa ali agora. Você vai anotar a ficha, o Silas também, para vocês voltarem. Ô, Rafael, posso dar uma sugestão? Pode. Eu gosto muito do que você oportuniza aqui. E tem uma figura política aqui do nosso estado que está diretamente ligada a essa questão envolvendo a ida dessa senhora, a dama do tráfico. Sim. Que é o secretário do Ministério da Justiça, ex-deputado federal, Elias Vaz. Talvez ele pudesse tentei o contato, ocupar essa bancada aqui e vir falar, dar Já tentei o contato. Eu vou pedir mais 2 minutinhos, eu vou ligar ao vivo aqui para ele. Porque eu acho que, assim, essa história, me parece que ela foi... Vou ligar ao vivo aqui para ele, peço mais 2 minutinhos aí para produção. O Elias Vaz, eu respeito muito. O Elias Vaz não sabia de nada também, né? Mas eu acho que ele tem que ter Você viu o vídeo dele, né? Não sei de nada, eu não sabia não que vai dar tempo, isso. mas ele deve me retornar, mas eu tô ligando aqui para ele e vou fazer o convite. Eu acho que ele tem que ter essa oportunidade. Já fiz o convite, já fizemos o convite. Eu tenho já fiz o convite disso, pessoalmente. eu sei do quanto mas você... Mas até agora ele não me respondeu. Prima por esse espaço aqui. Totalmente. Livre e democrático. Tá certo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.
Brasil.